Bem-vindos de volta. Estamos aqui, vamos dar continuidade à nossa palestra, mas antes gostaria de agradecer a participação de todos. Temos várias perguntas chegando. Nós juntamos para esse bloco algumas perguntas que foram comuns e vamos responder essas perguntas. Tiveram algumas perguntas que nós juntamos, então não está com o nome da pessoa aqui. Peço desculpas antecipadamente. Mas, primeira pergunta: tem pós-graduação nessa área no Brasil? Veja, a astrobiologia, ela entra hoje como um braço da astronomia. A USP tem um grupo de pesquisas nessa área. E você pode fazer pesquisa em astrobiologia seguindo um desses caminhos. Ou buscando entrar num grupo de pesquisa de astrobiologia pura, ou fazer um caminho paralelo. Pode ir para uma área de bioquímica, biofísica, ou mesmo astronomia pura e física, e dali buscar uma pós-graduação que faça interface nessa área. Então, alguns campos universitários do Brasil já estão disponibilizando pesquisas associadas a essa área. Tá ok? Poderia, de repente, depois selecionar alguns locais que desenvolvem pesquisa nisso e citar. Não vou ter de cabeça aqui locais, mas o grupo da USP é bem forte, eles fazem uma parceria com outros aí. Qual o caminho para se tornar um astrobiólogo? Basicamente, essa é outra pergunta. Basicamente, como eu disse, você tem o ideal que você tenha uma formação em astronomia e dali que tenha um interesse pelas ciências da vida e dali vai fazer uma ponte entre astronomia e biologia. Então você vai buscar pesquisar vida fora da Terra. O caminho é estudar. Você pode chegar a ser um astrobiólogo como fazendo um curso de astronomia ou de física, mas você também pode ser um astrobiólogo fazendo biologia, fazendo bioquímica. Então existem vários caminhos que levam a Roma, tá? Então tem muitas formas. O principal é que você estude e tenha vontade. 3 pessoas aqui perguntaram sobre a noite oficial dos OVNIs da década de 80. Bom, essa noite oficial dos OVNIs ocorreu, se eu não me engano, em 1986. Foi um momento em que o céu do Brasil ficou tomado por 17 ou mais até objetos voadores não identificados e que a Força Aérea perseguiu esses objetos. Tá? Força Aérea Brasileira, que foi com caça, e seguiu, e vários pilotos deram depoimento, deram entrevistas, e o próprio ministro da Aeronáutica também falou sobre isso. O que fica disso foi que inconclusivo, ninguém soube o que era aquilo. É um fenômeno estranho, sem dúvida. Alguns pilotos alegam que aqueles objetos deveriam ter uma inteligência por trás. Bom, mas eram extraterrestres? Não, ninguém sabe. O que era aquilo, ninguém sabe. Então fica um ponto de interrogação. É um fenômeno efêmero, ou seja, ele ocorreu naquele momento e não se repetiu mais daquela forma. Então, se alguém tem alguma informação extra, pode ser a Força Aérea, mas eu duvido que tenha muito mais informação do que já foi divulgado. É estranho? Claro que é estranho. É exótico? Sim, sem sombra de dúvida. Assusta? Assusta. Mas o que eram aqueles objetos? Ninguém sabe. Agora, o fato da gente não saber o que era, não significa que nós temos que aceitar a ideia que eles eram extraterrestres. Tá? Lembra que a gente vivia num período de franca disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E havia muitas naves militares produzidas por esses países. Ninguém sabe o que era aquilo. E muitos pilotos alegaram que ficaram assustados com aquilo. Perseguiram esses objetos a quase 2.000 km por hora e eles estavam ali voando. E depois desapareceram. Tá? É um fenômeno estranho e que eu acho, sim, que a ciência tem que dar atenção para esse tipo de coisa. Também não é tratar com desdém. Porém, a gente tem que assumir a nossa ignorância. Nós não sabemos o que foram aqueles objetos. E temos mais uma pergunta aqui. Ó. Bom, 4 pessoas pediram para disponibilizar os artigos. Eu não vou ter esses artigos aqui em mãos,
Mas eu tenho a citação deles. Depois só vocês entrarem no banco de dados, está aqui tá no slide, o vídeo vai ficar disponibilizado para vocês e baixem os artigos. Mais uma pergunta. A presença de água em um planeta é indício da existência de vida? Isso levando em conta que os primeiros organismos vivos da Terra estavam nos oceanos? Bom, essa pergunta eu vou deixar para responder daqui a pouquinho, porque eu vou falar sobre a questão da água. Então daqui a pouquinho eu volto nessa questão. Vamos dar continuidade à palestra. E podem continuar enviando mais questões. Aí, se tiver mais um bloco, a gente volta a responder. Bom, então já discutimos a fronteira entre o vivo e o morto, a questão química e biologia, máquina-organismo. Existe todo um processo metabólico, evolução, crescimento, morte, que a gente chama de autopoiese, que é a autocriação. Mas não vou entrar muito nesses detalhes, senão vai ficar um pouco maçante. Mas aqui tem algo interessante, requisitos de uma definição de vida. Para ter vida, tem que ser universal e coerente com a compreensão dos sistemas vivos na ciência moderna. Quando eu falo em vida, isso tem que estar dentro do modelo do que nós chamamos de vida. Ser estruturada de modo a proporcionar uma compreensão clara e uma transmissão fácil de seu conteúdo no meio científico. Não adianta eu falar que vida é algo esotérico, se eu não tenho como fazer ciência sobre isso, esse conceito de vida não tem valor. A definição de vida tem que estar inserida em um paradigma específico, de modo a apresentar uma sólida base teórica. Ou seja, tem que ter um modelo baseado naquilo que já conhecemos de ciência para poder justificar e explicar aquele novo fenômeno que vem a ser chamado de vida. Quais são os corpos paradigmáticos? Quais são os paradigmas associados à vida? Primeiro, que a vida tem que sofrer evolução darwiniana, ou seja, tem que ter um processo de seleção natural, competição entre espécies, os mais aptos sobrevivem, isso é importante. Ou seja, autopoiese, criação própria, ou seja, como uma célula, sistemas que têm capacidade de autorreprodução, sistemas que sofrem mutações internas, interações e diferenciações, complexidade, sistemas complexos, sistemas de muitas interações simultâneas. Um ser vivo é complicadíssimo. Dentro de uma célula tem mais de 10.000 reações bioquímicas ocorrendo paralelamente, simultaneamente. Então é muito difícil tratar isso. Bom, uma coisa que nós entendemos, há um consenso. A vida precisa de um meio para que ela se desenvolva, um solvente. No caso aqui na Terra, a água. Ela precisa de elementos biogênicos, ou seja, elementos que estruturam o ser vivo. E ela precisa de uma fonte de energia livre. Muitas pesquisas que se desenvolvem na busca de vida dentro do nosso sistema solar, geralmente estão relacionadas à vida como nós conhecemos. Essa vida que a biologia trata. A gente nunca pensa num sistema diferente desse. Bom, vamos começar falando então um pouquinho da vida aqui na Terra. Porque se a gente quer entender vida, uma possível vida em outro planeta, a gente deve começar com a busca dessa vida dentro do modelo de vida que nós temos. Tá? Isso não significa que a vida não possa ser diferente da que conhecemos, mas buscar aquilo que conhecemos é de grande ajuda. E aí vem uma pergunta: como a vida surgiu no planeta Terra? De onde surgiu a vida na Terra? Bom, nós temos teorias associadas a isso. Nós temos uma teoria conhecida como abiogênese, ou geração espontânea, que diz que a vida surgiu da matéria bruta a partir de uma força vital. E temos a teoria da biogênese, que diz que a vida surgiu a partir de um outro ser vivo. Ou seja, biogênese diz
que a vida surge de uma outra vida pré-existente. E a abiogênese diz que a vida surge da matéria bruta. Vamos falar da abiogênese. Um dos textos mais antigos que se encontra sobre a biogênese está associado a Aristóteles, há mais de 2000 anos. Aristóteles vai falar que para que a vida surja, deve existir um princípio ativador, algo que cause vida, que está associado a uma força vital. Esse princípio tem que ser capaz de produzir matéria viva a partir da matéria inanimada. E surge num dado meio, conhecido como geração espontânea. Então, para Aristóteles, a vida vem da matéria bruta. E em muitos textos antigos que bebem nessa fonte, alegam, por exemplo, você coloca uma pedra numa lagoa, depois de um tempo você vai lá, você não vê a pedra, mas tem um sapo. E vão alegar que a pedra virou sapo. Por quê? Ele tem um princípio ativo que agiu sobre essa pedra e transformando em sapo, fez um ser não vivo se transformar num ser vivo. Um fio de cabelo que você joga num lago, depois de um tempo tem uma cobra, e coisas assim. Essa foi uma ideia que se sustentou por muito tempo. A Igreja Católica, após o ano 1000, ela se torna aristotélica. Tá? Para ser mais preciso, após 1300, mas a partir do ano 1000, a Igreja Católica começa a ver nas ideias de Aristóteles um aval para o seu pensamento. E veja, Aristóteles dizia que o universo é perfeito. A Igreja Católica colocava também o universo perfeito, associado a um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que criou todas as formas de vida no planeta. Aristóteles falava que a vida vem da matéria bruta, a biogênese. A Bíblia falava que Adão surgiu do barro. Então, a Igreja Católica começa a fazer um paralelismo entre as ideias de Aristóteles e o seu pensamento, e passa a defender a posição aristotélica, não apenas por isso, mas também por isso. Tiveram muitos defensores da biogênese. Um deles, já no século XVII, um médico chamado Jean-Baptiste van Helmont. Esse foi um grande defensor da abiogênese, que a vida vem da matéria bruta. Ele chegou a divulgar até uma receita de como a gente pode criar no sentido de produzir camundongos, tá? Onde ele fala que deveria pegar uma camisa suada e colocar em contato com germe de trigo, colocar num local fechado, comprimida essa camisa, e trancar num ambiente escuro. E você vai ver que após 21 dias vai surgir ratos. E essa camisa com suor teria virado ratos. O suor seria o princípio ativo que produziria os ratos. Então essa ideia de que a vida vem da matéria bruta por um princípio ativo perpetuou por muito tempo. Então a receita de ratos de Van Helmont foi levada a sério. Está aqui como fazer, como que você constrói ratos. Leva 21 dias. Mas um pesquisador chamado Francesco Redi, esse pesquisador ele fez o seguinte experimento. Ele pegou carne crua e colocou em alguns recipientes abertos e outros pedaços de carne crua em igual número de recipientes, só que fechado por um pano. Ele notou que nos recipientes que estavam abertos surgiram larvas de moscas, e nos que estavam fechados, não. Os defensores da geração espontânea falavam que carne exposta no ambiente poderia virar mosca. E o que o Francesco Redi mostrou é que os potes que estavam com carne vedados por um pano não surgiram larvas de mosca. E qual foi a conclusão deles? Surge larva de mosca na carne porque a mosca vai lá, posa e põe seus ovos. Portanto, não é a carne que vira mosca, são ovos de mosca que se transformam em mosca. Ou seja,
Matéria bruta não vira matéria animada. Toda matéria viva vem de uma outra vida pré-existente. Esse foi um dos primeiros questionamentos da teoria da geração espontânea e aceitação da biogênese. Anton von Leeuwenhoek construiu um microscópio e ele, ao observar gotículas de água no microscópio, viu um universo inteiro de seres que se mexiam, que ele chama de micróbios. E muitas das ideias da época é que esses micróbios nada mais eram do que partículas de poeira que, em contato com a água, se transformavam em seres vivos. Era uma teoria de geração espontânea. Até que entra em cena dois pesquisadores, John Needham e Lazarus Spallanzani. Foram dois experimentos similares e que um vai defender a teoria da geração espontânea e o outro da biogênese. Spallanzani elaborou um experimento que ele coloca dentro de um frasco um caldo nutritivo tirado de vegetais e ele ferve esse caldo. Depois que ele ferve, ele examina esse caldo quente, depois de fervido, ele vai examinar e vai mostrar que não existe nenhum sinal de ser vivo dentro dele. O John Needham repete o experimento de Spallanzani e faz isso, e deixa esse caldo esfriar. E depois de um tempo ele observa. E Needham observa seres vivos, micróbios naquela estrutura. Então, começa uma briga. Quem tem razão? Needham ou Spallanzani? Spallanzani fala que não formam seres vivos naquele caldo. Needham fala que sim. O Spallanzani, e ele vai defender de que a vida só vai surgir se esse frasco esfriar e ficar aberto, exposto ao ar, micróbios vão entrar. Então, o micróbio que surge vem de um outro meio contaminado por micróbio. Enquanto Needham fala que aquele caldo nutritivo, com o calor, vai dar origem a seres vivos. Essa disputa fica e divide a comunidade científica na época. Havia aqueles que eram a favor de Needham e outros que eram a favor de Spallanzani. E, paralelo a essa briga, muitos vão falar sobre o composto orgânico, que é a matéria que forma os seres vivos, é algo divino, que seria impossível ser construído em laboratório. E o químico Huller, em 1828, faz a síntese da ureia, que é um composto orgânico. Então, essas teorias de que matéria viva é algo divino começam a cair por terra. Até que entra em cena o grande pesquisador Louis Pasteur. Pasteur, ele, entre 1860 e 64, ele vai fazer uma sequência de experimentos similares ao do Needham e do Spallanzani. Só que ele faz num frasco, na qual ele alonga o pescoço do frasco na forma de um pescoço de cisne. E ao aquecer, o que acontece? O vapor quente sai por aqui e expulsa todo o ar. Quando começa a esfriar, nesse pescoço forma um sifão com líquido aqui. E esse líquido não deixa o ar voltar. Quando o Pasteur faz esse experimento, após muito analisar, ele não constatou nenhum ser vivo ali. Muitos diziam que isso acontece porque aqueceu demais o caldo nutritivo. Aí ele fez com diferentes temperaturas, porém nunca detectou ser vivo. Aí o que ele faz? Ele quebra o pescoço do frasco e em poucas horas ele detecta micróbios contaminando aquilo. E Pasteur vai mostrar: o micróbio vem do ar. Toda vida vem de uma outra vida pré-existente. E ele põe uma pedra em cima dessa disputa entre biogênese e abiogênese. Biogênese e geração espontânea. Pasteur vai falar que a vida não vem da matéria bruta. Toda vida vem de uma vida pré-existente. Um sapo vem da mãe dele, que foi sapo, da avó dele, que foi sapo, e assim sucessivamente. Nunca uma pedra vira sapo ou coisa do tipo. Porém, vai surgir uma questão.
Se toda a vida vem de uma vida pré-existente, como que surgiu a vida no planeta Terra? Se a gente parte da hipótese que o planeta Terra teve uma origem. Se ele teve uma origem e não havia vida, em algum momento a vida surgiu sem ter uma vida pré-existente. Ou seja, pelo menos em algum momento da história da Terra, a vida veio da matéria bruta. Em que momento isso acontece? Várias pesquisas começam a se debruçar em cima disso. A Haldane, um grande bioquímico, vai falar sobre a hipótese da planetização, em que a vida se desenvolveu sobre todo o planeta. Vai entrar em cena um pesquisador russo, Alexander Ivanovich Oparin. Oparin, ele vai publicar em 1924 um tratado chamado A Origem da Vida. Oparin tinha uma gama de conhecimentos em física, química, geologia, bioquímica, e ele vai analisar amostras de gelo que estão em grandes profundidades, vai ver os gases que estão presos ali dentro, vai começar a entender a geologia do planeta Terra e ver como isso funciona. E através dos seus estudos, Oparin conclui o seguinte: ele vai estudar a atmosfera primitiva do planeta Terra. E ele conclui que no início do planeta Terra, a nossa atmosfera era formada de metano, amônia, nitrogênio e vapor d'água. Então, basicamente, esses eram os elementos dominantes da atmosfera primitiva. E como que ele sabia isso? Estudando gases aprisionados em gelos em camadas bem profundas de idades muito antigas. E Oparin, fazendo uma correlação desses gases com as condições da Terra primitiva era muito quente, não tinha até onde sabemos, nenhuma capa de proteção contra radiações ultravioletas, então radiação ionizante penetrava em cheio, alta temperatura, esse vapor d'água, ele em alta temperatura deveria subir, quando sobe demais, ele esfria, condensa, cai na forma de chuva. Mal toca o solo, vaporiza devido à alta temperatura. Então você tinha um ciclo de água e a atividade desses vapores produziria carga elétrica, como era esperado. Então, a atmosfera primitiva sofreu descargas elétricas violentas, radiação ionizante, alta temperatura e tinha um ciclo de água. Ele achava, na hipótese dele, que a combinação de todos esses elementos quebrou essas moléculas e a reconstruiu numa combinação que deu origem a seres vivos. Não as moléculas em si viram seres vivos, mas essas moléculas se agrupando de maneira complexa, formando as chamadas moléculas orgânicas, e essas sim, por interações, vão dar origem a seres vivos. Então, essa seria a hipótese de Oparin. A Terra primitiva, com muitos vulcões, muito quente, chuvas, vapores, ciclo de água. O que vai acontecer? Esses gases se combinam, vão formar moléculas simples, orgânicas. Essas moléculas vão ser levadas para os mares, que eram quentes, o calor vai produzir interações, meios interagindo com os minerais do solo, pode evoluir num processo de origem aos primeiros seres vivos, conhecidos com o nome de coacervados. Esses seres vivos seriam como se fossem estruturas celulares, pequenas vesículas cheias de substâncias. O químico Sidney Fox postula que essas vesículas poderiam se formar com proteínas tocando superfícies em alta temperatura, e ele faz experimentos disso construindo microesferas, e vai mostrar que esses coacervados primitivos poderiam ser feitos dessas microesferas, ou seja, aqueles gases da atmosfera primitiva virariam aminoácidos que formariam proteínas que, em contato com o solo quente, poderiam formar essas vesículas, e aí uma espécie de célula primitiva. Está aqui o que poderia ser uma microesfera, uma espécie de coacervado. A evolução passa a ter todo um mecanismo
Deixa eu só voltar aqui, para ver se não pulou nenhum slide. Não, está certinho. Então, como é que esses coacervados, esses seres primitivos, poderiam obter energia? Aí tem toda uma discussão se eles eram autotróficos ou heterotróficos, ou seja, se eles sintetizavam o próprio alimento ou se eles buscavam um alimento pronto em algum lugar. Muitos estudos apontam que eles deveriam ser autotróficos ou autótrofos, tá? Poderiam produzir seu próprio alimento por fermentação, quimiossíntese e fotossíntese. Tá? Os heterótrofos ou heterotróficos usariam um processo de respiração. Porém, usando modelos de termodinâmica, mostra-se que os heterotróficos devem ter surgido primeiro, buscando um mínimo de energia. Então, esses seres estavam no oceano repleto de alimentos. Esses seres heterotróficos capturaram esses alimentos e depois, por um processo evolutivo mais complexo, pode ter dado origem aos autotróficos. Importante dizer que não havia oxigênio na atmosfera primitiva. De onde que surge o oxigênio? Veja, muitas moléculas orgânicas podem ter sido formando açúcares, como glicose. Esses açúcares, por um processo de fermentação, poderiam dar origem a moléculas mais complexas, como álcool, gás carbônico. Esse gás carbônico reagindo com água com luz produziria novos açúcares, ou seja, um processo de fotossíntese. E esse açúcar com oxigênio poderia dar origem a gás carbônico e água, que seria o processo de respiração aeróbica. Enfim, temos modelos para discutir como que a vida, e temos diferentes controvérsias sobre esses modelos. Como que será que a vida surgiu na Terra? E quais os fatores que determinam? Uma coisa sabemos, a vida na Terra depende da água. Mas não depende só de água, depende de outros componentes, como o campo magnético. Se a Terra não tivesse um campo magnético com uma intensidade adequada, pode ser que vento solar teria emergido bastante para quebrar essas moléculas orgânicas do solo e talvez essas reações que deram origem aos seres vivos nunca tivessem ocorrido. Outra coisa, reações paralelas que deram origem ao oxigênio na atmosfera terrestre fez uma diferença enorme para a evolução da vida. A Terra vai passar por um processo onde vai começar um aumento de oxigênio, e esse aumento de oxigênio ele vai passar em duas etapas. Primeiro, o que é chamado holocausto do oxigênio, ele foi responsável pela síntese de uma grande quantidade de radicais, dessas reações primordiais. E depois, esse oxigênio inicialmente reagia com íons de ferro, e o meio, fazendo isso, tornou o meio aeróbico após esgotar os depósitos de íons de ferro. O oxigênio que sobra vai ficar disponível para os seres vivos. Então isso vai ocorrer em algum momento, tá? Entre 2 bilhões de anos atrás a 500 milhões de anos atrás. Então a vida, na hipótese de Oparin, vai surgir da combinação de metano, amônio, hidrogênio e vapor d'água, vai formar moléculas primitivas como aminoácidos, depois substâncias mais complexas, moléculas mais complexas, vai dar origem a coacervados e esses vão dar origem a células primitivas. Claro que isto é um modelo, é uma ideia interessante. Veja, o trabalho de Oparin é um trabalho bastante complexo, mas em ciência vale aquilo que é experimental. Precisava-se testar algo desse tipo. E o químico Harold Urey, físico-químico, e o estudante de química de doutorado da época, Stanley Miller, acabam desenvolvendo um experimento para testar a hipótese de Oparin. Isso foi feito em 1953. Eles construíram essa estrutura, que é um balão de vidro, onde eles colocaram
uma atmosfera redutora, os gases da atmosfera primitiva de Oparim. Colocaram eletrodos para dar descargas elétricas simulando os relâmpagos, colocaram uma chapa que fervia água, a água aquecia e um resfriador que esfriava. Água corrente, alta temperatura, ou seja, calor disponível, radiação ionizante, colocaram uma fonte de radiação e ciclo de água. E deixaram isso ligado por uma semana. Esse era o experimento. Aqui tinha os gases da atmosfera primitiva, água aqui sobre uma chapa quente. Fervia, entrava em ebulição, virava vapor, com outros gases, passava por aqui, descargas elétricas, caía aqui pelo condensador, acumulava e os ciclos se repetiam. Esse é o experimento real. Uma semana ligado. E após uma semana, detectaram um líquido roxo, violeta dentro daquilo. E após a análise cromatográfica, o que eles tinham ali dentro era isso. Aminoácidos como glicina, alanina, valina, isoleucina, leucina. Então, daqueles gases eles formaram aminoácidos, como Oparim previu. Ou seja, esses são os tijolos moleculares da vida. Muitos criticam, falam, mas não formou um ser vivo. Claro, não dá para você formar um bicho que sai andando dali de dentro. A natureza levou 4 bilhões de anos para fazer isso. Não é em uma semana que se faz. Mas os tijolos moleculares que só existiam nos seres vivos estão aqui presentes. Juan Oró, um pesquisador, fazendo modificações no experimento de Oparim, no experimento de Miller e Urey, ele conseguiu sintetizar adenina, tá? Que é um dos compostos que vai formar o ATP, que dá energia para as moléculas orgânicas, e também um dos compostos da adenosina, uma base do DNA. Então, muitos repetiram esses experimentos. Então, está aqui uma tabela. 1929, Oparim e Haldane já tinham feito um experimento parecido para detecção de aminoácidos. 1930, esses alemães conseguiram produzir vesículas que eles associaram aos coacervados. Harold Urey e Stanley Miller conseguiram produzir 5 aminoácidos, o que valeu o Prêmio Nobel de Química. Sidney Fox criou os proteinoides, aquelas vesículas usando chapas quentes e aminoácidos. Poran Peruma e Carl Sagan, fazendo o mesmo experimento em 1964, conseguiu produzir ATP. E o Poran Peruma, em 83, conseguiu produzir todos os nucleotídeos: adenina, citosina, guanina, timina e uracila, associadas às bases dos ácidos nucleicos. Esses experimentos aqui vêm a corroborar com a ideia de que a vida surgiu desta maneira. E assim a vida surgiu na Terra. Bom, os elementos, a gente poderia perguntar, e os elementos químicos de onde vieram? Vieram da própria Terra. E como surgiram aqui? Bom, a gente sabe que o universo físico conhecido, o elemento predominante nele é o hidrogênio. Depois o hélio, depois oxigênio e outros resíduos. Veja, esses são os elementos predominantes, isso que é chamada tabela periódica dos astrônomos. É assim que o universo se constitui proporcionalmente. 90% hidrogênio, 8% hélio e 2% de todos os demais elementos. Como que uma estrela nasce? Ela vem de uma nebulosa primordial, uma nuvem de gás e poeira que começa a se condensar e aquilo vai produzir reações nucleares em seu interior. Então aqui, por exemplo, temos uma nebulosa inicial que, ao se condensar por interações, ela vai encolhendo, diminuindo de volume, aumentando a pressão e a temperatura interna. Vai diminuindo, até que a temperatura sobe tanto a ponto de dar início às reações nucleares. Começam reações de fusão nuclear. Núcleos de átomos se chocam e produzem novos elementos. Hidrogênio virando hélio, hélio, lítio, lítio, berílio, boro, carbono e assim por diante. Começam os processos de reações nucleares e assim nasce uma estrela. Essas estrelas, quando a gente fala uma nuvem de gás e poeira, não é algo pequeno. Essa é uma nebulosa.
Para vocês terem uma ideia, um sistema solar é essa pontinha, esse chifrinho aqui dessa estrutura, que formariam milhares de sistemas solares numa nuvem como essa. Tá? Aqui, um berçário estelar, aqui estrelas que acabaram de nascer, então você vê a nebulosa residual em volta ainda. Aqui, essas nebulosas presentes, também, galáxias. Então, a hipótese de Kant-Laplace-Buffon, de uma nuvem de gás e poeira, dando origem a todo o sistema solar. E a formação do sistema solar vai vir disso. Essa nuvem se condensa, a parte central vai dar origem à estrela principal, o Sol, vai sobrar um monte de resíduos que vão se aglomerar, são partículas rochosas, essas partículas vão se aglomerar, vão se juntar formando os planetesimais, e disso vão se juntar formando planetas em órbitas aqui. Então, aí a gente vê estágios de formação de estrelas e planetas. As Pleiades é um grupo de estrelas jovens, ainda você vê uma névoa em torno de cada estrela, resto daquela nuvem de gás e poeira que a formou, e a estrela principal se forma como o nosso Sol. O nosso Sol tem uma alta taxa de radiação, emite isso para o espaço, que a gente vê uma explosão, uma ejeção de massa coronal. Essas ejeções de massa coronal são gigantescas. Só para se ter uma ideia, que é o planeta Terra e uma ejeção de massa coronal, em comparação. São um feixe muito intenso de partículas carregadas eletricamente em direção ao espaço. Aqui eu não vou entrar nesses detalhes agora, eu acho que ficaria um pouco maçante, mas isso é uma reação nuclear. Dois prótons, que seriam representantes do hidrogênio, se fundem, formando deutério, que se junta com próton, se fundem em forma hélio 3 mais próton, se fundem em forma hélio 4, ou seja, hidrogênio se transforma em hélio no núcleo das estrelas. Em outras palavras, as estrelas, por reações nucleares, é uma verdadeira máquina de fabricar átomos. De onde que surgem os átomos que nós conhecemos? Basicamente do núcleo de estrelas. Todos? Não. As reações nucleares, elas têm um máximo de energia aqui. E esse máximo converge para o ferro. Se eu vier para aumentando aqui o tamanho do núcleo, ou seja, o tamanho do núcleo atômico, eles tendem a sofrer fissão e converter para o ferro. Se eu tenho núcleos pequenos, eles tendem a se fundir e converter para o ferro. O ferro é o ápice dessa curva. Isso significa que se é um processo de fusão em núcleos de estrelas, eles vão formar até o elemento químico ferro. Todos os elementos se formam até o elemento químico ferro em núcleos de estrelas. Porém, uma estrela com uma massa inicial muito maior que a do nosso Sol, por exemplo, de 0,8 até de 8 até quase 100 vezes a massa do nosso Sol, quando todo hidrogênio vira hélio, ela aumenta de volume, virando o que nós chamamos de gigante vermelha, pois ela pode aumentar mais ainda, fazendo reações nucleares em paralelo, chegando até o ferro. Aí, atingiu o ferro, não há mais produção de energia nuclear. É como se apagasse a fornalha. Toda aquela energia que está expandindo, fazendo a estrela aumentar de volume, cessa. E todo aquele volume desmorona sobre o núcleo. Ao desmoronar, nós temos uma tremenda explosão que a gente chama de explosão em supernova. Um dos eventos mais catastróficos que a gente conhece do universo. Essa explosão em supernova libera tanta energia em reações paralelas que nessas reações de uma explosão em supernova conseguimos formar elementos mais pesados do que o ferro. Então, aqui a gente sintetiza quase toda a tabela periódica. Em outras palavras, quando se dizem que nós somos feitos de poeira das estrelas, quer dizer que o átomo de ferro que está no meu sangue veio de alguma estrela que existiu aqui antes do nosso Sol. Aqui os antigos já observavam explosões de supernovas. Está aqui algumas
fotos de explosões de supernovas, nebulosas planetárias, que é um outro tipo de evolução, aqui as explosões de supernova. Isso é uma galáxia inteira, e aqui é uma estrela que explodiu, tamanha energia liberada. Aqui, só para se ter uma ideia, a supernova 1997, está aqui, ó. Aqui não tinha estrela, você nem enxergava. Essa estrela explodiu e passa a ser visível. Aqui houve uma explosão de supernova. Então, os átomos, até o ferro, são produzidos em núcleos de estrelas. E os átomos, demais átomos da tabela periódica, em explosões de estrelas. Ou seja, somos restos de estrelas. E é esse material que forma os seres vivos. Tá? O problema é, a gente vai buscar vida fora da Terra. Que tipo de vida a gente espera encontrar? Já sabemos que os astrobiólogos não pretendem gastar tempo e dinheiro buscando seres antropomórficos. Não. Vamos primeiro buscar aquilo que é mais fácil, buscar talvez seres microscópicos, que a gente tem métodos de análise. E como que a gente pode entender? Continuando a busca do entendimento do que é vida, e entendendo que vida, que a gente quer fora da Terra, não é qualquer uma, é uma vida difícil de morrer, porque a gente espera que ela exista lá fora, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse é um ser difícil de morrer, tá? Esse é um ser difícil de morrer, chamado Deinococcus radiodurans. Você joga radiação na taxa de 5.000 grays sobre esse ser e ele continua vivo. Só para você ter uma ideia do que isso significa: 10 grays matam um ser humano. Você joga 5.000 grays nesse indivíduo e ele continua vivo. Esse é um cara difícil de morrer. Estudar seres assim pode nos permitir compreender ambientes inóspitos, por exemplo, geleiras em Marte e tudo mais. Então, a árvore filogenética da vida, todos os seres vivos são nossos parentes, todos estão ligados, tá? Os animais, vão estar aqui na pontinha disso. Todos viemos de um ancestral comum. Vida comum está associada a uma vida microbiana. Foi de lá que nós viemos. A maioria das espécies, a maior parte da massa viva. Uma vida robusta, ou seja, ambientes extremos de temperatura, de salinidade, acidez, radioatividade. A gente busca entender esses seres. Bom, aqui na Terra nós sabemos que a vida se originou na água. A vida aqui na Terra se originou na água, isso nós sabemos. Permaneceu muito tempo só na água e ainda hoje, grande parte da vida na Terra existe na água. E a água aqui no planeta Terra nós conhecemos em 3 estados. Só que muitos falam, a água é fundamental para a vida? Aqui na Terra não há dúvida. Mas e fora da Terra? Fora da Terra não sabemos. Uma coisa nós sabemos, a água é abundante no universo. Vocês viram que os elementos mais abundantes são o hidrogênio, hélio e oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio já estavam presentes logo após o Big Bang. Ou seja, eles já poderiam formar água. A água, ela existe, ela é abundante no universo. No Sol, nós temos rastros espectrais de água. É difícil acreditar, mas no Sol tem água. Em outros planetas tem água congelada, que como uma capa polar de Marte, aqui você tem um grande lago congelado, mas é água. Água com outros componentes, principalmente CO2 congelado. Mas temos água no estado congelado, que é a calota polar de Marte. Se tem gelo de água, pode ter água líquida. Marte tem vestígios geológicos que no passado existiram rios, portanto, já deve ter tido água. A Lua Europa de Júpiter
tem vestígios que tem um oceano inteiro debaixo de uma capa de gelo dela. Está aí? Está aqui a Lua Europa. Ela deve ter uma capa de gelo, ela tem um oceano de água. Aqui a estrutura dela formando gelos que se fragmentam e se refazem. Existem projetos de mandar naves robotizadas para a Europa e elas pousarem lá, perfurarem essa capa de gelo e investigar o fundo desse oceano. Ainda temos muita coisa a fazer neste meio. Planetas anões podem conter água. Em séries foi encontrado uma capa de gelo de H2O. Ou seja, a água é abundante no universo. Mas o fato de existir água no outro planeta garante a existência de vida? É difícil responder. Talvez não. Se a vida for como a nossa, com certeza vai precisar de água. Mas se as condições de temperatura, pressão forem diferentes e, atomicamente, o elemento mais estável para formar cadeias for o silício e não o carbono, como é na Terra, seres formados de silício podem não, de repente, depender da água, depender de um outro solvente. Então, só falar que a água é necessária para a busca, para a existência de vida fora da Terra, é difícil fazer essa inferência. Mas, com certeza, a água é um elemento importante. Então, isso já respondendo uma das perguntas que foi feita agora há pouco. Toda a vida do planeta Terra é baseada nessa molécula complexa de dupla hélice, que é o DNA. Tá? E o DNA, ele é 99,9% dele formado pelos átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses são os átomos que formam o DNA. 4 entre os 5 átomos mais abundantes do universo, presentes há 11 bilhões de anos, estão aqui no DNA. Ou seja, os elementos bases para formar o DNA existem há pelo menos 11 bilhões de anos. E eles estão presentes em todo o universo. Então, a química básica da vida não é uma exclusividade do planeta Terra. É uma química, basicamente, de todo o universo, até onde nós conhecemos. Então, essa é a palavra-chave da química do universo e da vida. CHOM. CHOM é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns, se quiserem complementar com elementos menores, podemos chamar de CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá? Mas os elementos químicos que formam a vida na Terra são abundantes no universo. E a gente já encontrou em meteoritos, ou seja, aqueles objetos rochosos que viajam pelo espaço sideral e caem na Terra, diversos compostos orgânicos. Olha essa tabela. Alguns meteoritos contêm aminoácidos e eles vieram do espaço sideral, ou seja, os tijolos básicos da vida encontrados em meteoritos. Além desses tijolos básicos da vida, centenas a milhares de compostos orgânicos fora da Terra. Isso são indícios mais do que suficientes de que os elementos químicos que formam a vida não é exclusividade do planeta Terra. A química dominante no espaço é a mesma da vida. Aqui, vários outros compostos encontrados no meio interestelar. Então, olha a quantidade de compostos químicos e muitos deles orgânicos. Tá? Tabela do Physical World, tá? De 2003. Existem compostos característicos encontrados em nebulosas, como os hidrocarbonetos poliaromáticos, que são essas estruturas orgânicas bastante complexas. E isso encontrado, por exemplo, no espectro de uma nebulosa de reflexão NGC 7023, tá? Publicado em 96 esses dados. Ou seja, os elementos necessários para formar vida na Terra são abundantes no espaço sideral, estão por aí há muito tempo. A pergunta então é: será que a vida surgiu na Terra
ou ela foi trazida do espaço para a Terra? Essa é a hipótese conhecida como panspermia cósmica. No passado, o químico Arrhenius havia levantado uma hipótese de que a vida foi trazida por meteoritos na Terra. Só que, na opinião dele, esses meteoritos estavam contaminados por seres vivos, como se fossem bactérias, que caíram aqui e infectaram o planeta Terra. Sabemos que essa hipótese não se sustenta, obviamente, porque seres vivos não sobreviveriam a alta temperatura quando o meteorito cruza a atmosfera terrestre. Porém, hoje, com tantos elementos orgânicos no espaço sideral e meteoritos que caem aqui, quem não garante que esses elementos foram os elementos, a química base para formar os seres vivos na Terra, foram trazidos da Terra por meteoritos? No início da formação da Terra, muitos meteoritos impactaram o nosso planeta. O físico Fred Hoyle, ele defendia muito essa hipótese, e ele falava que deveria ter nuvens de elementos orgânicos inteiros no espaço sideral. Muitos debocharam dele. Final dos anos 90, publicação da revista Nature, detectaram uma nuvem gigantesca no espaço do aminoácido alanina e coisas desse tipo. Ou seja, a vida se instalou no início do planeta Terra e ela pode ter sido trazida por corpos de fora. Essa hipótese não é descartada hoje. A Terra passou por muitas transformações e catástrofes. Houve pelo menos de 3 a 5 grandes períodos de extinção da vida do planeta Terra. Mas a vida não se extinguiu por completo. Os eventos catastróficos não destruíram a vida na Terra, fez com que ela se diversificasse. Então a gente acha que o ser vivo é frágil. Ele não é. Nós, eu, Alexandre, vocês, somos seres humanos, nós somos frágeis. Se você sair na rua, um carro te atropelar, provavelmente você vai morrer. Mas saber que 99% de toda essa biomassa são bactérias, essas não morrem, tá? Então, quando cai um meteorito, extingue uma parte, aquelas condições de mudanças ambientais faz que, por um processo de seleção, muitos seres acabam se diversificando. Então, a vida se diversifica. Tem uma frase que eu ouvi do professor Augusto Daminelli, e eu gostei muito. Ele diz: a vida parece ser uma praga agressiva e resistente. Ou seja, não é tão fácil acabar com a vida assim não. Bom, se tem elementos químicos da vida em todo o espaço, como é que eu sei que um planeta pode ter vida se eu não vou até lá? Vou olhar com instrumentos como espectroscópios. Para isso, eu vou ter que ter uma assinatura química dessa vida. Qual é esse tipo de assinatura? Bom, a assinatura química que a gente procura, como eu disse, não é a água, porque a água é abundante, de certa forma. De fato, detectar água não garante a existência de vida. Mas é que se busca sinais indiretos de atividades biológicas. Um subproduto da atividade biológica é o ozônio, O3. A Terra não tem ozônio. O ozônio se formou por atividade biológica graças a um processo de fotossíntese. Então, se nós espectroscopicamente detectarmos ozônio em grande quantidade no exoplaneta, provavelmente isso há indícios de um processo metabólico de seres vivos. E se você vai ali, uma camada de ozônio que está associada ao processo de fotossíntese, que está associada à vida. Então, se você detecta uma assinatura de ozônio, estoura o champanhe, você vai ter um prêmio Nobel a caminho, porque você tem um forte indício de ter ser vivo. É isso, ou coisas similares a essas, que muitos astrobiólogos procuram. Metano também é uma boa assinatura química, mas existem atividades anaeróbicas e atividades geológicas que estão associadas a metano. Então, metano pode ser uma assinatura enganosa. E aonde que eu vou procurar seres vivos? Onde eu procuro? Bom, no sistema solar próximo,
Aqui o nosso próprio sistema solar, os planetas vizinhos, e depois os exoplanetas que são numerosos, só que são longes. Aqui não dá para ir. No sistema solar, no nosso pelo menos, dá para a gente viajar até lá. Só na Via Láctea existem bilhões de estrelas com planetas rochosos e em suas zonas de habitabilidade. Planetas gigantes, gasosos, têm metano, mas é um metano produzido internamente. É um sinal inespecífico para buscar vida. A Lua Europa de Júpiter, como eu disse, devido a uma capa de água, tem uma pesquisa, é uma fonte de pesquisa interessante. Planetas como Saturno já foram um pouco explorados. Planetas rochosos são os mais propícios aos planetas gasosos. A gente não consegue ver uma forma de como isso pode. Planetas rochosos como a Terra, onde a água se encontra nas fases sólida, líquida e gasosa, são os mais propícios. Muitos exoplanetas são chamados exoplanetas tipo Terra. O que é um exoplaneta? São aqueles planetas de outras estrelas que não estão no nosso sistema solar. Água é uma das substâncias mais abundantes e mais antigas do universo, na forma de gelo. Cometas são formados de gelo de água. Tá? Cauda do cometa contém cianogênio, que pode produzir aminoácidos, tem reações paralelas aqui, então uma fonte de pesquisa interessante também. Bom, eu vou parar aqui, nós estamos indo para o finalzinho, agora falta bem pouco para a gente finalizar esse assunto. Eu vou dar mais um break, uma pausa, sei lá, tomar uma água. Em 5 minutos eu retorno para a parte final, mas assim que retornar eu já respondo mais algumas perguntas, finalizo a palestra e a gente responde mais algumas perguntas, ok? Conto com vocês. Até daqui a pouquinho. Abraços.